querido, bom dia, boa semana pra você. Chegou na segunda-feira, eita Deus. Bom dia, boa tarde pra você que tá vendo comigo no ao vivo, né? Toda segunda, quarta e sexta pela manhã, 6h30, 6h30, a gente tá aqui. E se você estiver vendo pelo YouTube, pelo canal do YouTube também, muito bem-vindo. Que Jesus te abençoe, que você continue sendo próspero, abençoado por essa palavra. Nós trazemos aqui toda segunda, quarta e sexta. Querendo estar conosco no ao vivo, será um prazer. E também aqui no YouTube. Que Jesus te abençoe, que ilumina, né? Traga esclarecimento para você através desse ensino. É um ensino de princípio de libertação, de cura, onde nós trazemos aqui assuntos, né, que muitas vezes não é falado no meio da igreja, não tem esse estudo com profundidade, e eu venho aqui para poder te ensinar e promover, né, no seu interior um despertar por algo que possa estar acontecendo, que às vezes você não sabe de onde veio, né, mas com o conhecimento ele liberta. Seja bem-vinda, Isabela, seja bem-vindo, Miriam, Ada, muito bem-vindo. Amém? Estamos juntos nesse momento de palavra, de oração. Vou fazer uma oração com vocês já. Seja bem-vindo, Juliana. Amém, Jesus. Nós vamos dar continuidade a esse ensino, gente. Às vezes tem situações que passam assim tão batida na gente, né? Que a gente acha assim, não tem nada a ver. Mas quando a gente vai fazer um mapeamento, a gente vê que tem sim, né? Por quê? Porque é um princípio bíblico. Deus estabeleceu que assim fosse. Então, muitas vezes a gente descumpre um princípio por desconhecer mesmo, por não saber. Mas é igual uma lei, né? Eu sabendo ou não, ela vai se cumprir. Deus abençoe, Ronaldo, Ana Cristina, Sheila, Deus abençoe. E hoje a gente vai falar um assunto bem polêmico, dentro da causa de libertação, que é a rebelião e a desonra contra os pais. Quanta coisa isso traz, quanta coisa isso trava, traz escassez, né? Traz uma vida trancada. Contar para vocês alguns testemunhos. Traz uma vida trancada, né? Uma vulnerabilidade sentimental muito grande por causa da desonra, né? Então aqui, compartilha essa live, gente. Se você já conhece alguém, já manda um aviãozinho aí, ó, manda para ela. Deus vai falar com essa pessoa através dessa palavra. E no final a gente sempre dá uma orientação, né? Como que a gente faz, como que a gente resolve, né? A Bíblia fala que toda autoridade foi instituída por Deus. E os pais é uma das autoridades que foi instituída por Deus, né? Quando a gente desonra uma autoridade, né, como esta, por mais que a gente fala assim, não, mas foi uma coisinha boba, né? Já até conversei, já resolvemos. Mas precisa fazer a confissão, o reconhecimento, né? A gente vai mostrar aqui, que é o arrependimento. E esse arrependimento, ele tem um modo, né? O arrependimento é o reconhecimento. Reconhecer que aquilo ali foi uma desonra. E aí redimir aquela área, tá bom? Então hoje nós vamos falar, a gente vem falando aí sobre idolatria, né, na semana passada, falando sobre quebra de aliança. Então eu vou trazendo para vocês, para poder vocês ficarem por dentro, né? Quem sabe é uma resposta de Deus que você está pedindo. Bom dia, Marli, Deus abençoe. Marília, amém. Neide, vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós entramos nesse lugar, Pai.
Agradecemos, Senhor, pela manhã desse dia de segunda-feira. Jesus, por todos que estão aqui comigo no ao vivo, por todos que vão entrar pelo YouTube, que estão aqui no YouTube, eu também glorifico ao Senhor pela vida deles e peço que nesse momento, toda barreira, Senhor, toda dificuldade, todo bloqueio, eu dou um comando agora no nome de Jesus. Solta a mente, solta o entendimento e traz à memória, Senhor, tudo aquilo que precisa ser redimido no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, nossa casa, nos protege de todo mal. Amém e amém. Amém, igreja? Eita, vamos falar sobre esse tema, né? Por mais que a gente queira fugir de alguns assuntos, mas só há cura, só há remissão do pecado, né? Quando a gente enfrenta, tá bom? Estão me ouvindo bem? Fala aí pra mim, a imagem tá boa. Glória a Deus. Então tá bom, fala aí pra mim, pra gente poder dar início aqui. Quando o céu beijar a terra. Glória a Deus. Então vamos embora. Amém, sim, sim. Então tá bom. Gente, existe causas de maldição que a gente às vezes desconhece, como eu desconhecia. Mas quando você vai avaliar, analisar, pesquisar, você encontra realmente muitas consequências pelo aquele pecado, tá? Então, a rebelião e desonra, esse é um ponto muito relevante que a gente precisa levar em consideração. Todo comportamento inspirado por desprezo e de desonra aos pais é altamente amaldiçoante. Todo comportamento inspirado por desonra e desprezo aos pais é altamente amaldiçoante. Amém, amém. Então, tem um versículo, vou ler alguns versículos para vocês. Tem um em Deuteronômio 27:16 que diz assim: maldito aquele que desprezar o seu pai. Maldito é aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Então, situações como o envolvimento, por exemplo, tem pessoas que às vezes, Thalita, como que a gente pode estar desonrando, né? Às vezes a gente só acha que é só a gente gritar, que a gente falar ou a gente abandonar. Mas vamos ver aqui algumas coisas. Situações como, por exemplo, envolvimento com drogas, mentiras, né? Agressões verbais e físicas contra pais, casamento sem o consentimento dos pais, acarretam duras consequências. E a gente vai falar aqui em algumas delas. Gente, quando a Bíblia fala assim, deixará o varão, né, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então, esse deixar, ele implica em várias situações, né? Ele fala de fisicamente, né? Você tem geograficamente. Você tem que deixar emocionalmente, né? Você tem que deixar de forma financeiramente. E também debaixo dessa bênção, né? Debaixo da aprovação desse pai e mãe. E eu vou falar aqui pra você. Depende, você fala assim, mas Thalita, você não sabe quem é minha mãe, quem é meu pai. Quem foram eles, como eles me criaram. Independente do comportamento do pai, a gente está falando do seu para com ele. Entendeu? Cada pessoa, cada pessoa que recebeu uma responsabilidade na Terra, ela vai dar conta da sua responsabilidade. Então, se eu recebi uma responsabilidade como mãe, eu vou dar conta dela.
né? Você, como filho, você vai dar conta dessa. Então, cada pessoa dá conta da sua responsabilidade. Então, eu estou te falando quanto filho, né? Então, a gente vai discutir aqui esse entendimento, né? Então, situações com envolvimento de drogas, mentiras, agressões verbais e físicas contra pais, casamento sem o consentimento dos pais, acarretam duras consequências. E eu sei que se eu fosse ouvir que muita gente que vai falar, poderia falar aqui, né? Olha, irmã Thalita, realmente eu casei sem a bênção dos meus pais e foi uma coisa horrível. Meu casamento não durou, ou dura até hoje, debaixo de muita dureza. Então vamos ver aqui uma primeira situação que a gente pode colocar aqui. Tá lá eu já li aqui para vocês, né, em Gênesis 2:24, que fala sobre deixar o varão, seu pai e sua mãe. Então, situações crônicas de desgraça. Então, quais são as consequências? Lá em Lucas 15 diz assim: e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Quem foi essa pessoa que começou a passar necessidade? Essa foi a maldição do filho pródigo, que ao desprezar o seu pai, gastou dissolutamente a sua herança, reduzindo a uma condição de profunda miséria. Foi parar em uma terra de fome e escassez. Então, o que acontece muitas vezes, né? O filho que desonra o pai, que sai de casa, que bate a porta, que não quer voltar mais, né? É mais ou menos isso aqui, como foi o filho pródigo. Ele vai rodar, né? Vai até inicialmente parecer que tá bem, né? Porque ele vai gastar, ele vai ter tudo ali pra... Mas vai ter uma hora que vai bater uma escassez. Porque são situações advindas dessa desonra. Então a entrada, por exemplo, ela nunca é suficiente. E assim aconteceu com o filho pródigo. Quando ele caiu em si, aí ele caiu em si. Ele voltou e falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Quantas pessoas, né? Quando passam por isso, aí não tem onde morar, não tem onde cair, as pessoas fecham as portas e ela tem que voltar para a casa do pai e enfrentar novamente, né? Para poder ou morar ou depender do pai, alguma coisa mais. Então a Bíblia, quando nos fala sobre honra, ela quer nos proteger das maldições advinda de uma desonra. Então tudo, gente, na terra, tudo que a gente liga na terra, liga no céu. Todas as coisas que Deus estabeleceu como princípio, elas vêm na cláusula uma maldição. Entende isso? E quem que estabeleceu essa maldição? O próprio Deus. Que é uma punição. Eu já falei aqui sobre maldição. Quem quiser ver, tem vídeo meu aqui falando, explicando sobre maldição. A palavra maldição, ela tem mais de 200 citações na Bíblia sobre maldição. Então, toda desonra, ou toda quebra de um princípio, ela vem acompanhada de uma maldição. E o diabo sabe disso. Entende? E aí ele começa a te explorar. Quem está entendendo isso aqui até agora? Fala eu. Eu. E eu vou falar mais aqui. Então, acarreta duras consequências. Entre elas, situações crônicas de desgraça. Segundo, cegueira. Cegueira e perdição. Marli colocou eu, Ana. Outra coisa, cegueira e perdição. O versículo de Provérbios 20:20 diz assim: o que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. O que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Ou seja, instalam-se na vida da pessoa diversas situações desfavoráveis envolvendo desnorteamento. Então a pessoa fica, ou seja, a lâmpada apagará, ela fica desnorteada. Ela fica sem norte.
Desnorteamento vocacional, por exemplo. O que eu vou ser? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Então, talvez é uma hora de você pensar, dar uma volta aí, uma mapeada na tua história, né? Desnorteamento vocacional, vulnerabilidade sentimental e afetiva. Ela fica vulnerável na parte das emoções. E aí ela fica com um, ela fica com o outro, ela não sabe se ama, se ela não ama, porque ela está desnorteada na área da sentimental e afetiva. Desvirtuamento e participação na hora de tomar decisões. Desvirtuamento e precipitação. Precipitação na hora de tomar decisões. Estudando mais profundamente sobre paternidade, né? Quando eu fiz uma palestra de paternidade, meu esposo também participou. E quando Deus cria o homem, preste atenção aqui, ó, homens, preste atenção. Quando Deus cria o homem, Deus dá a ele a capacidade de quê? De direcionar. Ele dá direção ao homem. A mulher é a adjuntora. Quem Deus falou assim, domine sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves, colocou ele no jardim, falou, coloca nome. Foi para quem, gente? Para o homem. Então Deus deu um direcionamento, ó. Toda a direção vem dessa cabeça do homem. A mulher tá ali com ele? Sim. Tá direcionando as coisas junto com ele? Sim. Mas ela é auxiliadora. Se você põe essa mulher sozinha para direcionar uma casa, não é a mesma coisa quando tem um homem junto com ela. No mesmo entendimento, no mesmo direcionamento, as coisas vão fluir diferente, tá? Ó, a gente faz uma estatística, depois vocês observam isso. Quando um homem aceita Jesus na sua casa e vem para a igreja, logo a sua esposa vai vir, os seus filhos vão vir, todos que estão dentro daquela casa vai vir. Ao contrário, quando uma mulher aceita Cristo dentro da casa e ela vem para a igreja, muito dificilmente toda a família vai vir para dentro da igreja. Começa a reparar as mulheres dentro da igreja que não tem um marido ali cristão. Geralmente os filhos não ficam. É ou não é, gente? Geralmente os filhos não ficam. O marido não vem assim. Então, homem, Deus deu a direção para vocês. Geralmente essa mulher luta ali sozinha com os filhos, dentro da igreja. E eles vão crescendo, eles não ficam. Por quê? Porque o cabeça, ele tem no mundo espiritual uma direção. Então, quando eu desonro um pai, né? Aqui fala aqui, ó, desvirtuamento e precipitação na hora de tomar decisões. Relacionamentos errados e tantas outras coisas que trancam a vida da pessoa e impedem a oportunidade. Então, o pai, eu estava até conversando isso outro dia com uma sobrinha minha, né? E ela chegou a essa conclusão, é verdade, tia. Eu tenho muita amiga que elas não foram criadas com os pais, ou não, por algum motivo os pais não estão em casa. E é assim mesmo que funciona. Então, gente, só parar para mapear. Só parar para mapear que vocês vão ver. Então, pai, você tem um fundamento, você tem uma função importante dentro dessa casa. Por mais que você possa ser leigo, né, não tenha assim, um recurso financeiro suficiente que você gostaria de dar, mas permanece dentro dessa casa. Porque você traz equilíbrio para sua esposa, para os seus filhos, do teu jeito mesmo, tá? O seu posicionamento ali traz direção para esse filho, para essa filha. E eu vou aprofundar mais ainda. O teu direcionamento, a tua posição dentro de casa, a sua permanência dentro de casa, ela inclusive vai direcionar a vida sexual dos seus filhos. Isso aí é um assunto para a gente aprofundar. Que na imersão de restauração sexual, a gente aprofunda sobre muitos assuntos. Inclusive, a gente comenta sobre isso, tá? O pai, ele dá direcionamento para tudo, gente. Até a vida sexual dos filhos, tá?
Então, se posiciona, é importante. Agora, filho que desonrou um pai e desonrou a mãe, né? E aí ele pode desonrar de várias formas. Mentiras, né? Agressividades verbais e física contra os pais, né? Casamento sem o consentimento dos pais. Gente, não entra nessa, não. Ai, Mantalita, mas você não conhece a minha mãe. Minha mãe e meu pai, eles não valem nada. Ei, ora ao Senhor. Ora a Deus para que o Senhor converta o coração do seu pai e da sua mãe. Ora a Deus, faz um jejum em propósito do teu pai e da tua mãe, para que o Senhor mude o coração deles e abençoe esse namoro, esse casamento. Senão você dá um tempo, você espera mais um pouquinho. Vai continuando a orar. Agora não bate o pé e fala, eu vou casar assim mesmo e o problema é deles. Você arrumou um problemão no mundo espiritual. Dá um tempo, espera mais um pouco, vai orar junto com o seu namorado, seu noivo. Vamos esperar no Senhor, vamos fazer um jejum, vamos marcar um almoço, perdoar, né? Tirar as dúvidas com meu pai, com a minha mãe. Vamos resolver. Vale a pena esse sacrifício se você quer ter um casamento abençoado. Entendeu? Então tá aqui a voz profética falando para você. Cegueira, né, e perdição espiritual. Já falei para vocês que vulnerabilidade sentimental, né, desvirtuamento, precipitação na hora de tomar decisões. Eu já atendi, eu faço atendimento na área de libertação. Eu atendi uma irmã muito tempo atrás e ela falou assim para mim, Thalita, ela veio a mim, né, porque se queixando, né, do seu casamento, que é um aprisionamento, que é muita luta, e que desde quando casou não vive bem. O marido é uma pessoa extremamente ciumenta, é uma pessoa que traiu ela muito. E aí eu falei, aí eu fui buscar, né, eu falei assim, porque eu falei pra ela, a gente em libertação, quando a gente estuda, a gente sabe que existe um princípio de Deus que é a honra aos pais, né? Como que foi seu casamento? Como foi seu relacionamento com seu pai, com sua mãe? Eles autorizou? Ela falou assim, meu pai proibiu o meu namoro com ele. Por quê? Porque ele era uma pessoa que vivia na rua, nos bares. Eu não era crente, ela falou. Ele vivia nos bares. Mas meu pai também era uma pessoa alcoólatra que vivia nos bares. Mas meu pai falou assim, eu não quero você namorando esse cara, esse menino. Porque isso não vai ser futuro pra você. Por quê? Porque o pai sabia que ele estava numa situação também e viu aquele rapaz. Falou, eu não quero isso pra minha filha, né? Embora eu esteja nessa situação, eu não quero isso pra minha filha. E o pai falou, mas a filha achou que assim, meu pai também não tem exemplo. E começou a namorar ele escondido. Só que o namoro avançou, né? E aí ela engravidou. Ela engravidou e ela contando isso pra mim. Ela engravidou e aí teve que falar com o pai, né? E o pai falou assim pra ela, eu não abençoo você, não abençoo esse filho e não abençoo esse casamento. Você vai ficar aqui em casa, né, pra você ter essa criança. Você não vai ficar mais com ele. Enquanto você estiver aqui em casa, vocês não vão ter relação. Vocês não vão ter, ele não vai vir pra cá. E se você quiser ficar aqui comigo, eu aceito você ficar com a criança. Agora ele não. Eu amaldiçoo vocês. Não abençoo. E ela falou que ficou lá até ela ter o bebê. Mas depois que ela teve o bebê, ela saiu e foi morar com ele na casa da mãe. Ela falou que não durou nem um ano. Ela teve que sair correndo de lá, porque não aguentou. E aí ela foi morar em outro lugar, né? Eles saíram de lá, construíram um outro lugar e foram morar. Mas ela falou, pensa de lá pra cá. Eu nunca tive felicidade. Porque meu pai falou isso pra mim. E aí como que faz? Que aí o pai dela logo depois morreu.
Mas ela falou assim, olha, eu nem imaginava que era isso. Mas meu pai nunca aprovou meu casamento, nunca aprovou meu relacionamento. Mas você acha que assim, meu pai é um homem bronco, né? Não sabe o que fala. Era também uma pessoa que bebia, né? Não dá muito valor. Mas na prática, Deus, ele não fala honra pai e mãe crente. Ele fala honra pai e mãe. Independente de quem seja, tá? Outra duras consequências que acontece: morte prematura e uma ruim condição de vida. Vem nesse pacote. Vamos ler? Então, se você conhece alguém que tá assim, manda essa live, né? Se conhece jovem que tá aí namorando, precisa ouvir essa palavra, envia para poder ela se despertar. O que ela vai fazer? Espera mais um pouco. Lá na base, quando eu fiz esse seminário na base da Jucum, o pastor Cote contou algo que havia dois jovens que estavam lá, né, estudando para ser missionário, e eles começaram a gostar um do outro, e eles foram na casa, num final de semana, foram na casa do pai, né, para pedir a bênção do pai. Só que o pai dela não abençoou, não aprovou. E quando eles voltaram, né, para a base, eles comentaram isso lá com o pastor Cote. E o pai não tinha aprovado por questão de racismo, né, porque o rapaz era negro. Não falou assim, mas a menina comentou isso. O Cote falou assim, olha só, melhor coisa é a gente orar. Faz um propósito, entre em oração, 6 meses, vocês não namorem, né? Porque o pai não abençoa, para Deus mudar o coração dele. E eles não namoraram escondido, não ficaram assim, né? Com aquele compromisso, mas não. E ficaram orando durante 6 meses e jejuando para Deus mudar o coração do pai. E aí parece, se eu não me engano, né, que o pai foi incomodado em sonho por Deus. Que aquela união, Deus estava preparando a filha dele para enviar para outras nações. E que aquela pessoa seria alguma coisa assim. Deus incomodou ele em sonho. Pois o pai foi bater lá e falou com a filha, olha, Deus me incomodou. Deus me incomodou. E eu quero orar e abençoar vocês. Entende? E a pessoa, se ela bate o pé e fala assim, não, a gente tá aqui longe mesmo, vamos namorar, vamos ficar até um dia meu pai liberar. Então, gente, é sério essas coisas, tá? Então, para você que ainda tá em oportunidade de resolver isso, vamos resolver, né? Thalita, eu casei, tô reconhecendo essa situação e meus pais já não estão mais aqui. Embora a gente conversou, né, ficou tudo certo. No final eu vou falar isso com vocês, como que a gente faz, né? Então vamos falar aqui outra situação, morte prematura, que também vem advinda de desonra, né? Desonra pai e mãe. Morte prematura e uma ruim condição de vida. Olha o que está escrito em Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, de duas uma, gente. Ou a pessoa ela não vive muito tempo, ou ela vai viver o pão que o diabo amassou com esse casamento. Porque tá na Bíblia. Eu falei aqui para quem tá chegando agora, eu falei aqui no início que toda autoridade foi instituída por Deus. Então o pai e a mãe é uma autoridade, né? Liderança é uma autoridade. Então a gente precisa entender isso, que existe um princípio legal. Independente de quem seja o pai e a mãe. A gente não está falando aqui de pai cristão, pai ruim, pai bom, pai que abandonou, pai que não sei o quê. A gente está falando de pai. E a gente está falando de que cada um tem o seu papel. Eu tenho o meu papel como filha, eu tenho o meu papel como mãe,
Então, assim, um papel não anula o outro. Não, meu pai e minha mãe não foi banho. Então, se você levar para esse ponto, a parte que te cabe vai ser prejudicial para você, tá? Então, honrar, como eu falei aqui, várias situações, né? Por exemplo, com o envolvimento, uma pessoa que se envolve com mentira, mentindo para os pais, né? Envolvimento com drogas, né? Agressões verbais, física contra pais, casamento sem o consentimento dos pais. Então, essas coisas são desonra. Namoro impuro, relação sexual antes do casamento. Tudo isso é desonra aos pais, vocês sabiam? Então a gente estuda isso. Por quê? Porque quando você está debaixo de uma autoridade, meu pai e minha mãe, né? Então eu tô ali, se eu tô em pecado sexual com meu namorado ou com, né, a pessoa que tá, e os pais não estão sabendo, isso é uma desonra. Então, tanta coisa, olha só, que a Bíblia vai nos ensinando, entendeu? Então, morte prematura é uma ruim condição de vida, tá dentro desse texto. Desonra aos pais faz com que, ao invés de prolongar quantitativamente e qualitativamente a nossa vida, vamos encurtá-la. E também, ao invés de nos sairmos bem, vamos ir mal em qualquer lugar ou situação que nos colocarmos. Ou seja, além da pessoa ficar perdida em relação ao propósito da sua existência, não poucos morrem cedo ou experimentam uma condição catatônica, negativa, né? Paralítica em relação a muitas áreas da vida. Então, assim, muitas áreas da vida fica paralisada, fica com dificuldade. Gente, eu faço mapeamento. Então, a gente vai caminhando nessa área. Então, quando eu faço mapeamento, que a pessoa fala, meus pais nunca aprovaram, ou eu casei na desonra, você vai ver como é que tá o casamento. Entendeu? Ao passo que quando tem a bênção dos pais, gente, como flui o negócio, tá? Eu atendi também uma pessoa, né, da minha família, e eu sei que não é fácil, né? Quando uma mãe vira pra você e fala assim, ó, ela saiu de casa cedo e desonrou, né, com os seus 15, 16 anos, foi morar com o marido, o namorado. E aí a mãe virou pra ela e falou assim: tudo que você me fez, um dia você vai ter uma filha e vai fazer igualzinho você me fez comigo, né? A tua filha vai fazer a mesma coisa que você fez comigo. E não deu outra. Quando ela engravidou de uma menina. E a menina com 12, 13, 15 anos por aí, também saiu de casa. Também foi morar. E também teve um filho. Então, assim, deu um trabalho para ela. Então, gente, quando tem uma maldição assim, é muito ruim, né? É muito ruim. Mas eu sei que é uma realidade, né? De muitas de nós passamos por isso. E a gente vê muitos ministérios, às vezes, travados na nossa vida ministerial, também por causa da desonra, tá? Lá dentro da base, tinha um casal lá de pastores, né? Que estava contando o testemunho deles. E eles eram jovens e estavam na igreja, né? Gostavam um do outro, aquela coisa toda, aquela farra. Tá. E aí aí começaram a ter relacionamento sexual, mesmo sendo da igreja. E quando foi uma certa ocasião, eles decidiram que queriam morar junto. Só que eles não somente saíram para morar junto, mas como fugiram, né? Saíram de perto do pai e da mãe e fugiram. Os dois saíram, foram para uma cidade próxima. E foram morar junto. Olha, eles falaram que pensa numa dificuldade financeira, pensa numa desgraça, que eles não conseguiam evoluir em nada.
trabalho não conseguia permanecer, nada ia para frente, né? Enfermidades, doenças. Eles voltaram depois. Voltaram, se reconciliaram, preste atenção, com os pais, né? Houve aquela coisa, mas não houve um entendimento e um arrependimento. O arrependimento, ele vem com reconhecimento e confissão, né? E aí, quando eles estavam lá na base, né, fazendo esse trabalho, eles passaram por libertação lá e confessaram esse pecado, né, desde lá da sua juventude. Eles hoje, como um ministério, eles tinham um ministério, uma igreja, mas a igreja não alavancava, né, não ia para frente, não resolvia, não saía estagnada. E aí eles fizeram essa confissão lá, e o pastor orientou eles a fazerem um ato profético, né? A procurarem os pais, né? A mãe ainda estava viva, já era uma senhorinha, já. E aí eles foram lá, e aí eles falaram que fizeram o seguinte: eles pegaram um balde com água, né? Uma toalha, e pediu à mãe, né, que sentasse num sofá, numa cadeira, e falou para ela: mãe, lembra daquela época quando a gente abandonou a casa, saiu de casa, e a gente causou muita tristeza, né? Foi uma desonra. Aí a mãe falou assim: não, gente, isso foi tanto tempo, isso já passou. Mesmo que os pais falem isso, porque você está atrás da sua reconciliação, da sua bênção no mundo espiritual. Não, isso já foi tanto tempo. Não, mãe, a gente precisa pedir perdão. Eu quero que a senhora nos abençoe agora. E a gente vai lavar os seus pés, né, como um sinal de honra. Aí lavou os pés dela, disse que foi aquela coisa, né? E pediu que ela colocasse a mão sobre a cabeça deles. Ela colocou a mão. Falou assim: mãe, agora ora por mim, me abençoa, como se fosse, né, a primeira vez. E ela começou a orar e abençoar. Abençoando eles, abençoando. Quando foi, ela falou que quando passou um tempo, ela falou que foi uma coisa assim impressionante. Como que o ministério deles começou a alavancar. Ela falou que começou a fluir, eles começaram a fluir no espírito. A igreja começou a encher, começou a prosperar a vida deles. E eles deram esse testemunho lá, né? Então, gente, tem várias maneiras. Se os seus pais ainda estão vivos, né? Pede a Deus, ora ao Senhor, confessa através do arrependimento. Primeira coisa é o arrependimento. O arrependimento, ele tem que vir com reconhecimento de tudo que a gente falou aqui. Depois vem com confissão e pede perdão aos pais. Fala assim: pai, mãe, coloca a mão aqui na minha cabeça depois que você conversou, depois que você pediu perdão. Mesmo que fala assim: não, isso foi coisa do passado, isso aí todo mundo erra, né? Todo mundo faz. Você fala: eu sei, mãe, eu sei, pai. Mas hoje eu estou em Cristo Jesus e eu reconheço que isso foi um erro, foi um pecado. Agora eu quero orar e eu quero pedir que a senhora coloque a mão na minha cabeça. Eu vou ajoelhar aqui. E a senhora abençoa o meu casamento, abençoa meu esposo, abençoa a minha vida. E pede a bênção. Entende? Thalita, meus pais não estão mais crentes, não estão mais vivos, né? Você faz um ato profético. No mapeamento espiritual, a gente faz esses atos proféticos de confessar, né? E aí você ora, cancelando, né, aquela maldição que porventura ainda esteja lá, né? Essa dívida, né? Amém, gente? Quem entendeu isso? Em nome de Jesus, manda essa mensagem, manda essa live para muita gente. E aí a gente vai deparar com muitas desculpas, né? Que a gente começa a dar desculpa, porque o que é isso? Deixa eu mostrar aqui algumas desculpas que a gente pode dar para não restituir, né? Para não voltar, a não querer fazer isso. Por exemplo, foi uma coisa tão pequena, isso aí eu não tinha entendimento, né? Eu não fui culpada, meus pais também foram culpados, né? As coisas já estão melhor entre nós. Não precisa fazer isso.
As pessoas não vão entender o que a gente vai fazer. Aconteceu há muito tempo atrás. Então a gente vai dando muita desculpa quando a gente tem que restituir algo, né? Ou a maneira como a gente vai falar com as pessoas, né? Tipo, desculpa qualquer coisa, né? Errei, mas vocês também erraram. A gente sempre usa esses termos, né? Eu sinto muito. Então a gente precisa pedir ao Espírito Santo para poder nos orientar e a gente fazer a nossa parte, né? A nossa parte, o que cabe a mim fazer? Se o outro errou, ele vai dar conta diante de Deus, mas eu quero restituir isso. Eu quero resolver esse negócio, né? Para poder eu chegar na bênção. Então, gente, quando você entra na bênção dessa forma, pronto. O diabo não tem mais o que cobrar de você. Restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Lava-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Amém? Que Jesus abençoe a vida de vocês. Se vocês desejarem fazer mapeamento, vocês precisam entrar aqui na minha bio, né? Ou me chamar aqui no direct. Eu faço mapeamento. Toda terça e quarta a gente está fazendo, atendendo, né? Ou procura também nosso suporte, que é a Juliana, pode também, ou a mim. Entra aqui, nos procura e a gente vai entrar em contato com você, vamos marcar, tá bom? Que Jesus abençoe. Tem aí nossas imersões, se você ainda não tem, faça a imersão de cura interior, faça a imersão de restauração sexual, para trazer entendimento, né, para a sua alma, para a sua vida. E nós estamos preparando mais uma imersão. Mais para frente eu vou falar, tá? Nós vamos fazer sobre restauração financeira. Vamos falar sobre essas áreas, né? Sobre as atuações malignas nessa área também. Vamos trazer muito entendimento. Vai ser um tempo maravilhoso também de conhecimento profundo. Assim que eu tiver uma data, eu falo para vocês. Estamos preparando, tá bom? Vai orando aí e Deus abençoe. Deixa eu orar pela sua vida. Pai Celestial, nós abençoamos, Senhor, agora mais uma vez. O teu filho e a tua filha, Senhor, que ouviu essa palavra e quem está ouvindo agora, Senhor, também pelo YouTube, pelo Instagram. Senhor, derrama agora a graça. O conhecimento, Senhor, foi liberado aqui. Traz o discernimento, Senhor, agora no Espírito. E traz, Senhor, a oportunidade de restauração, Senhor, dessa vida. E eu oro, Senhor, para que a vida dela desbloqueie, para que esse casamento flua, para que as bênçãos de Deus, Senhor, cerquem essa casa. E que eles possam viver, Senhor, muitos anos de vida ainda. Que eles possam ser muito prósperos, Senhor. Senhor, e para os jovens, Senhor, e as jovens que ainda vão casar. Senhor, toda magia, todo encantamento dos demônios, Pai, na vida dela. Toda mentira cai por terra. Em nome de Jesus, Senhor. E que haja libertação sobre a vida dessa jovem, desse jovem. Que eles possam, Senhor, entender que existe um princípio de honra. E nós abençoamos agora, Senhor, e declaramos, Senhor, vida sobre essas casas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Depois compartilha essa live, gente. Curte e comenta. E lá tem um sininho que se chama lá notificações. Vocês precisam acionar aquelas notificações que a gente está sempre colocando live lá, tá bom? É muito bom que vocês comentem e compartilhem para que a gente possa crescer também esse canal. Em nome de Jesus. Deus abençoe!